do Nesdel, do Concon, do Cota Viva, do Atelier. É um grande prazer revê-los e mais do que isso, é muito interessante a gente estar se reunindo para estar apresentando e discutindo essa iniciativa de uma relação entre uma política pública e uma comunidade que vem lutando aí para a melhoria das suas condições de vida, embora a situação em que vivem ao longo do tempo tenha sido bastante adversa, né? Porque historicamente é uma comunidade que foi levada para esse território para construir a Via Anchieta, que habitou acampamentos, operários habitavam acampamentos para a construção da Via Anchieta, e em torno desses acampamentos foram sendo, então, se agregando novos moradores, veio aí o polo petroquímico de Cubatão, atraindo mais gente, a imigrantes, a duplicação da imigrantes, a urbanização da Baixada Santista, trazendo mais gente, sobretudo a população com menor poder aquisitivo que habitou e habita esse lugar, hoje não mais por uma impossibilidade de habitar outros lugares. Muitos se mantêm no bairro por opção, tinham a opção de sair do bairro e quiseram se manter, né? Então, e veio uma política pública, depois a Valquíria vai poder contar, né? Uma política pública resultante do diálogo entre a área ambiental e da habitação, para a recuperação da floresta atlântica na Serra do Mar, e essa política pública que tinha como principal mote a realocação da população que habitava lugares de risco geomorfológico, sobretudo. Parte dessa população foi realocada para conjuntos habitacionais e parte se manteve, sobretudo na Cota 200 e no Pinhal, como é que é o nome? Memória, Alzheimer. Pinheiro do Miranda e na Fabril, né, que são dois bairros que se conectam, né, ao bairro Cota também. Água Fria acho que saiu ou continua lá? Acho que continua ainda, né? Mas enfim, de qualquer maneira, embora tenha sido no primeiro, tenha sido no primeiro momento um programa de realocação, de forma, eu não vou dizer inédita, porque me parece que foi inspirada, né? Valquíria me corrija se eu estou errado, mas nos projetos já desenvolvidos lá no Pantanal, nos projetos sociais. Sim, pela nossa superintendência. Embora a Serra do Mar tenha uma metodologia diferenciada. Claro. Ganhou um caminho próprio, né? Uma metodologia própria, onde se desenvolveram uma série de projetos sociais, enfim, e que em algum momento a gente contribuiu também, depois a gente pode estar falando, não vou entrar aqui agora, mas, então, assim, é só uma introdução para dar as boas-vindas, né, ao pessoal do CDHU e dos projetos, né. E eu gostaria já desde o início, viu, Valquíria, se for possível, para todas, eu tinha feito algumas questões, e não sei se, fiquem à vontade, não necessariamente tenho que responder, mas eu particularmente tenho essa
eu acho que poderia mobilizar uma discussão. Primeiro, como... Professor Davis, antes do senhor ler as questões, que aí a gente já pode começar o debate, como algumas pessoas entraram na sala posterior a essa sua introdução, né, que resumiu um pouco os bairros cotas, nós passamos algumas imagens no início para posicionar, né, que a gente está falando de uma região de Serra do Mar, em Cubatão, o senhor fez um pouco a recuperação histórica, mas apenas dizer que o senhor vai ser, o professor Davis é professor da Unesp, vai ser o mediador hoje da nossa sala, da nossa roda de conversa. Temos aqui gestoras e integrantes de empreendimentos econômicos solidários dos bairros Cota, em Cubatão. E essa sessão, gente, está sendo gravada para posterior exibição, estudo, para todos aqueles e aquelas que não puderam estar conosco, tá bom? Desculpe, professor, eu só achei importante falar isso, principalmente citar a gravação, porque se alguém não se sentir à vontade com a câmera, pode manter desligada. Tá, obrigada e desculpe a interrupção. Nada, que isso. Eu nem me aprofundei muito na localização, etc, porque eu acho que elas vão estar falando, né? Acho que... Mas, então, uma das questões que eu gostaria de fazer e tem a ver com o que a Valquíria falou aqui do Concon, né, é como o CDHU percebe que vem promovendo a emancipação da comunidade. Quer dizer, que sempre foi uma discussão, né, de objetivo futuro, de gerar uma autonomia e emancipação comunitária mesmo. Então essa era uma das questões. Depois eu posso, antes das outras meninas falarem, eu coloco as outras questões para elas. Tá desligado o microfone, Valquíria. Sim, desculpa. Então eu já respondo. Por favor, você se apresenta, o rótulo da sua imagem está saindo, acho, com o nome, talvez, do seu companheiro, do seu filho, está Leonardo Marques. Meu filho, está saindo Leonardo. Aí você se apresenta, por favor. Eu sou Valquíria Marques de Paula, eu sou gerente da CDHU, é a área social, né, que tem o nome de Gerência de Ação de Recuperação Urbana e fomenta o desenvolvimento local. Eu estou atuando no programa Serra do Mar, com a equipe, a gente mantém mais ou menos a mesma, praticamente a equipe, o núcleo duro do grupo, né, desde 2009, final de 2009 a gente entrou nesse projeto, e tem sido um projeto que a gente tem muito orgulho de apresentar, até pelo êxito, né, que a gente obteve e pelo fato dele ser um projeto referência nessa área de recuperação urbana, de intervenção socioambiental. A gente tem muitos projetos sociais, eu falo agora um pouquinho sobre a história para poder responder a pergunta do Davis, pode ser? Claro, por favor. Sim, vou fazer então uma introduçãozinha para as pessoas entenderem. Esse projeto, o programa Serra do Mar, ele aconteceu a partir de uma decisão judicial da necessidade de remover famílias moradoras na área de Mata Atlântica, né, onde havia uma área muito vulnerável, muito frágil, um estreitamento da Mata Atlântica, e então a CDHU, isso para o governo do estado, né, teve essa incumbência, e aí acionou tanto o meio ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente, quanto a Secretaria da Habitação. A Secretaria da Habitação, a CDHU é que representa, né, que operacionaliza as ações. Então, nós fomos, em 2007, entrou uma equipe para fazer o trabalho, houve alguns atrasos e algumas ações que não deram muito certo. Em 2009, nós entramos, que é uma equipe da casa, essa equipe que até então estava fazendo o trabalho era uma equipe contratada especificamente para isso. Foi quando a gente, da equipe da casa, em novembro de 2009, entramos para fazer esse projeto funcionar. Foi um grande desafio, porque era um projeto que já estava andando, já havia um pouco um desgaste entre a comunidade e todas as ações do programa, ainda as coisas não estavam muito redondas, então foi um grande desafio que a gente conseguiu
superar, sobretudo porque essa equipe já tem uma experiência, como o Davis falou, o professor Davis disse, ele chegou a visitar o nosso projeto, ouviu imagens de outros projetos, como Pimentas e o projeto Pantanal, que é um projeto que a gente já terminou a urbanização e ainda mantemos no local os projetos sociais de organização comunitária e desenvolvimento local. Bem, aí a gente tinha essa atribuição principal de remoção das famílias, por conta da área de risco, né, todo mundo sabe o risco que aquela área representava, o Grotão, no Pinheiro do Miranda, todas as subbacias da Cota 200, a própria Cota 95-100, né, que acabou sendo uma área de remoção total, porque não foi possível urbanizar, tamanha fragilidade daquela área, declividade, uma área que tem uma questão geotécnica bastante complicada, então optou-se ao longo do processo para se erradicar, né, fazer a remoção de todas as famílias da Cota 95-100, revegetar e entregá-la à área de parque estadual da Serra do Mar, aquele núcleo Itutinga-Pilões, naquela região. Bem, e aí havia necessidade de uma remoção de 5.000 famílias, no universo de 7.000, mais ou menos 7.500 famílias, uma remoção de mais ou menos 5.000. E, inclusive, erradicação de áreas como a Cota 400, que era toda em área de parque, o Sítio dos Queiroz, também em área de parque, Água Fria, que nós ainda temos famílias a remover em área de parque, e a possibilidade de urbanização da Cota 95-100, da Cota 200 e do Pinhal do Miranda Fabril. E, como eu disse, a Cota 95-100, por uma série de situações e até pela experiência das obras da Cota 200, optou-se pela erradicação da área. Bom, nós, enfim, removemos 5.000 famílias, foi um processo bem participativo. Essa foi uma forma, inclusive, que a gente demonstrou para a comunidade logo na nossa entrada, que a ideia é que a participação da comunidade fosse efetiva, que acontecesse de fato, que eles pudessem opinar e que a gente pudesse responder tecnicamente tudo aquilo que era possível e que não era possível executar de acordo com a demanda da comunidade, a necessidade de urbanizar, e quando um órgão público urbaniza, ele tem que urbanizar baseado e respeitando toda a legislação. E a nossa primeira ação foi criar o curso de agentes comunitários de urbanização, que já é uma metodologia que a gente usou. Quando entramos em Serra do Mar, desculpe, nós já tínhamos executado, né, esse trabalho no Pantanal, no Pimentas e no Jardim Santo André. Pantanal em São Paulo, Pimentas, Guarulhos, Santo André em Santo André. Então, a gente já tinha trabalhado com isso e tinha sido muito exitoso e virou uma metodologia, e a gente apresentou, inclusive, para o BID, quando nós iniciamos esse trabalho. O BID é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que investiu nesse programa e que tem uma porção de exigências que teriam que ser cumpridas, principalmente essa questão da consulta com a comunidade, da participação efetiva da comunidade, de que tudo fosse muito documentado e demonstrado, né, as evidências de tudo que a gente estava realizando. Bom, a gente começou, então, com o curso de agente comunitário de urbanização, chamando toda a população para reuniões por quadras. Então, a gente dividiu as áreas por pequenas quadras, usando o arrolamento, que é o número que a gente criou, que a equipe anterior tinha numerado todas as casas das cotas, né? E a gente chamava a vizinhança, aquele grupo que se conhecia. E daquele grupo fazia reunião para apresentar o projeto, explicar a necessidade da remoção, quem teria que sair, quem teria que ficar, os motivos. Então, mostrávamos um mapa, que é uma pena, mas dá para ver no vídeo, espero que a gente consiga passar depois, a planta de cada uma das áreas explicando quem seria removido e por que seria removido. Então, os motivos eram área de parque, área de risco, área de vertente, área de necessidade de abertura para a gente levar toda a infraestrutura de água, esgoto, abertura de viário, para contenções. Então, todos os riscos tecnológicos, riscos geotécnicos,
Então, tudo isso foi explicado para a comunidade. E nessas reuniões, a gente, então, ali com aquele grupo de pessoas que se conheciam, a gente legitimava alguns representantes. Então, algumas pessoas que estavam ali naquele grupo, se a gente, na verdade, estimulava isso para se colocarem como representantes da sua quadra. E aí, 1, 2, 3, 4 pessoas, então, se colocavam como representantes, eram legitimados pelos demais vizinhos ali, e passavam a ser os representantes daquele grupo. E, então, formamos um grupo de 211 representantes, e fizemos um curso de agente comunitário de urbanização. Esse curso é um curso muito amplo, que foi desde a discussão de o que é urbanização, desde a discussão do que é cidade, como surgiram as cidades, até o que é urbanização, regularização fundiária, toda a legislação, cidadania, democracia, violência contra a mulher, contra o idoso, a importância do agente comunitário de urbanização, a importância da informação, a comunicação comunitária, a memória. E isso foram 5 meses aproximadamente de curso. A ideia era que fosse 3 a 4, acabou se desdobrando, porque oficinas como comunicação comunitária foram um grande sucesso, e aí a gente acabou desdobrando em outras oficinas, e dali já surgiu naquele curso, a gente já identificou um potencial importante para essa questão da comunicação comunitária, então já se pensou no Concom, que já era um projeto que estava com a gente, a princípio, para fazer toda a cobertura e registro de todo o projeto, registro da memória do bairro também, para registrar essa transformação, a ressignificação, e a gente observou essa potencialidade, então, dali já percebemos a vocação da comunidade para a questão da comunicação comunitária. E aí, numa dessas reuniões de memória, veio a história das cocadeiras. Então, dali, vamos resgatar a cocadeira que deixou de existir, que tem muito pouca. Vamos falar um pouco sobre isso? Então, dali já saiu um núcleo para falar da culinária afetiva, da culinária histórica. Aquilo também já surgiu nas outras reuniões, um grupo de pessoas muito interessadas em conhecer a obra, em participar da obra, em atuar na obra, acompanhando tudo que estava se realizando. Então, dali já surgiu o NO, que é o Núcleo Operacional de Urbanização. E da importância das famílias conviverem com a Mata Atlântica, porque a Mata Atlântica é o quintal da comunidade. Então, saiu o Núcleo Cota Viva, com a importância desse trabalho de conscientização e de orientação, de convivência com a Mata Atlântica, da sustentabilidade. Espera aí, que um probleminha, gente. Para um pouco. Um cachorrinho aqui atrapalhando sempre. Aí, pronto, voltei. Aí a gente... E assim foram surgindo os grupos, talvez... sim, o Ateliê Arte nas Cotas, e que fez toda... que é um grande responsável por aquele lugar virar aquele local virar uma área de grande interesse turístico. E formamos, desses 211, houve lá, decantou o grupo, e a gente formou 96 agentes comunitários de urbanização, mas gente boa mesmo, participativa e atuante. Existia uma liderança anterior, né, que é bom deixar claro que a gente não desprezou essa liderança, né, a gente, na verdade, tinha um discurso de fortalecimento, porque não poderia deixar a comunidade com algumas lideranças políticas, alguns comerciantes e a população em si tão afastada. Então, nós fizemos aí um trabalho de fortalecimento da liderança existente. E aí surgiram esses projetos sociais que estão aí até hoje. Hoje nós temos Cota Viva, Ateliê Arte nas Cotas, Projeto Concom, Varre Vila... que mais? Espera aí, gente. Varre Vila, o Nesdel, o Ninho. Tour na Serra. Tour na Serra, que esse foi o último. E eu acho que está faltando um aí que eu esqueci. O Varre Vila. O Varre Vila eu falei isso. O que eu esqueci? Eu achei que eram 7, então são 6. E, bom, e quando que a gente percebeu que isso foi muito importante, o que a gente fez, então, que essa também é uma das
das formas da gente trabalhar, a gente passou a trabalhar um intercâmbio entre outros empreendimentos que a gente atuou. Cota Viva. Cota Viva eu falei também. Em outras intervenções que a gente atuou. Então, nós levamos a comunidade de Serra do Mar no Pantanal, levamos o pessoal de Pimentas na Serra do Mar, e depois trouxemos o Jardim Santo André, e ainda atuamos com outros projetos indígenas, com o projeto da Quebrada Sustentável da Zona Sul de São Paulo, e começamos a fazer esse intercâmbio tão importante. E a credibilidade veio justamente com esse intercâmbio. Durante o curso de agente comunitário de urbanização, a gente trouxe outros moradores onde a gente já tinha atuado, para as pessoas entenderem como que funcionou a atuação da CDHU com essa metodologia participativa. E aí a comunidade viu já um projeto como Pantanal pronto, e a comunidade dizendo, sim, a gente se mobilizou, a gente pediu para mudar algumas coisas no projeto, a gente, quando apresentava alguma coisa que a gente achava que não era, não atendia a necessidade, a gente discutiu, e em alguns casos a gente acabou aceitando, porque tecnicamente não era possível, mas em muitos casos a CDHU, a área de projetos e de obras, fez da forma como a gente esperava, porque a gente tem muito conhecimento, né, a população falava da área, e isso trouxe, assim, uma esperança, uma credibilidade na comunidade com relação ao programa. E aí as coisas começaram a dar muito certo, e os projetos sociais estão aí, até hoje, funcionando. A gente tem feito um trabalho muito interessante e legal, porque como a comunidade é participativa e atuante, a gente conseguiu trazer muitas coisas, muitos parceiros, e uma ação forte agora nesse momento de pandemia. E vamos falar um pouquinho da emancipação. A emancipação, eu lembro que o Davis, porque a gente fez o Tour na Serra, gente, em parceria com a Unesp, fizemos um curso do projeto Tour na Serra, que a gente vai falar mais para frente, que acho que as meninas vão poder falar, a Pamela e a Celina, a Pamela, que é uma monitora do Tour na Serra, era moradora da Fabril, agora é moradora do conjunto Cubatão B, ali perto do CSU, no centro. E a gente fez essa parceria com a Unesp, que foi fundamental, porque a gente observou um potencial muito grande de muito interesse das pessoas em conhecer as cotas depois do programa, depois do colorido do ateliê, depois das reportagens, dos jornais e ações do projeto Concom. E aí houve um interesse, a gente começou a perceber, então, que tinha, sim, essa vocação para turismo, principalmente pelo cenário da Cota 200, né, impressionante, toda a história, sabendo que, inclusive, eles moram ali muitos anos, foram colocados lá pelo DR, sabendo, para construir 2 rodovias que são fundamentais para o desenvolvimento do país, e é muito histórico tudo isso, né, desde os índios, aquela era uma estrada, depois a família real e tudo por ali, e a Fabril e Pinhal, que tem o Pinheiro do Miranda, que tem um potencial histórico incrível, desde a usina Henry Borden, a Companhia Santista, e principalmente o amor que as pessoas têm pelo seu bairro, né, e que aumentou muito com a melhoria do bairro, com a transformação com a urbanização, melhorou a autoestima, as pessoas começaram a ter muito orgulho de morar ali. Então, tudo casou de forma que foi possível criar o Tour na Serra, em parceria aí com a Unesp. Houve o curso que a Unesp fez, né, e foi fundamental, o Newton também participou do curso, foi muito interessante tudo isso que a Unesp levou de informação, levou inclusive a Gorete, que foi fundamental, a professora da Universidade do Belém do Pará, né, do Pará, que foi fundamental nessa questão do turismo de base comunitária, que é aquele turismo que representa exatamente o que a comunidade vive, não é um turismo comercial que tem que se mudar a realidade para apresentar para a população. A população vai lá para ver a realidade que existe na Cota 200, no Pinhal e na Fabril. Bom, e aí a gente viu essa necessidade, porque a CDHU vai embora. Já naquela época do curso, quando a gente começou, a gente já tinha essa preocupação. E a gente sempre conversava muito com o professor Davis, com a professora Gorete, como trabalhar essa questão da emancipação, do desmame. Uma hora a CDHU vai embora, e como fica?
E aí a gente começou a trabalhar isso, montando, então, oficializando esse grupo como o Imaginacom, que foi o nome que eles criaram, que é um guarda-chuva que tem representantes de todos os projetos. O Tour na Serra envolve todos os projetos sociais, e nós estamos num projeto de desmame, aí, de emancipação, que está tão difícil para a população como para a gente, equipe social. A gente costuma dizer que acho que o problema está maior na gente, porque está difícil de largar isso que a gente ama tanto fazer e tem tanto orgulho. E nós estamos conseguindo, professor, a gente está conseguindo, eles hoje têm uma ONG, estão atuando, recentemente fizeram uma reunião com algumas entidades, principalmente com secretários da Prefeitura de Cubatão, apresentando a diretoria do Imaginacom. Eles, hoje em dia, como vocês podem ver no Projeto Concom, é a própria Celina que representa o Projeto Concom, que é moradora, nós não temos mais nenhum técnico no Projeto Concom. O ateliê está indo nessa mesma condição de já conseguir ter essa emancipação. O Cota Viva, nós ainda estamos no processo, alguns projetos estão mais adiantados, outros menos. Cota Viva, nós temos uma mudança, porque agora a gente tem um viveiro na Cota 200, então essa mudança deu uma mexida um pouco com o grupo, mas agora a gente está já se arrumando, né, aí se rearranjando. Queria hora que puder concluir. Tá, vou concluir. Então, a gente vai... Então, já tem essa situação de que a emancipação está acontecendo, eles já estão formalizados, hoje eles já buscam parceiros, já se apresentam em eventos, a gente tem ficado cada vez mais distante para que eles possam, sim, andar com as próprias pernas. É difícil para os dois lados, mas está nos surpreendendo. Eu acho que o medo nosso era maior do que a condição deles. E a autonomia e a autogestão, como escreveu o CL aí, está acontecendo de fato e está muito bom. Eu acho que depois a Celina e a Pamela podem falar melhor como elas se sentem com relação a isso. Tá? Super obrigado, Valquíria, desculpa ter te interrompido, mas... Não, eu estava preocupada de estar passando. Com relação... Bom, a próxima a falar, segundo a sugestão de vocês, é a Suzana. Bem-vinda, Suzana. Bom te ver novamente. E eu queria aproveitar também e já deixar para as próximas aí, falas uma questão que pode ser no meio da fala, não precisa se preocupar em estar respondendo de imediato a questão, mas bom, como é que a comunidade entende que os projetos de economia solidária tem fortalecido as relações internas da comunidade? Então, cada projeto, como esses projetos têm sido agentes de fortalecimento das relações internas dentro da própria comunidade. Então, se puder tratar disso em algum momento da fala de vocês, eu agradeceria. Então, bem-vinda, Suzana, por favor. Oi, boa tarde todas e todos. Eu vou falar um pouquinho dos projetos sociais, a Valquíria já deu uma boa contextualização. Eu sou coordenadora do projeto NESDEL, Núcleo de Economia Solidária e Desenvolvimento Local, mas eu vou falar um pouquinho dos outros. Eu fico muito feliz que tem representante de todos eles que podem falar, os projetos têm alma, né? E eu vou ser bem... posso não conseguir passar essa alma, eu quero que vocês complementem depois. Eu vou começar pelo projeto Arte nas Cotas, né, que surgiu com o objetivo, né, de fazer a intervenção urbana, arte urbana nos bairros urbanizados, e nos espaços públicos e fachadas das casas. O Ateliê Arte nas Cotas, né, trabalha através da arte e educação, promovendo a formação dos participantes, né, é uma formação que é contínua, e eu acho que uma marca forte do ateliê é ter criado uma identidade própria, né, fruto de uma construção coletiva. Essa arte surgiu
para a intervenção urbana, passou a ser aplicado em produtos, né, nos produtos que eles criaram depois, como materiais de papelaria, vestiário e outros. E essa tem uma marca popular, né, da cultura popular, são os próprios participantes que fazem os desenhos, né, isso é bem importante e dá uma marca, uma identidade especial para o ateliê, para o trabalho do ateliê. Tem o projeto Cota Viva, né, que é ligado à educação ambiental, né, a necessidade de sua existência vem disso, né, dos bairros cotas estarem inseridos em áreas limítrofes com o Parque Estadual da Serra do Mar. São objetivos desse projeto a formação de educadores ambientais, jardineiros ecológicos e viveiristas, e também promover a manutenção de praças e outros espaços públicos. O turismo de base comunitária, está aí a Pamela, né, que vai falar, claro, muito mais sobre ele, mas ele se dá acesso que a gente chama de pós-urbanização, né, quando se trabalha essa construção de uma nova relação e identidade com o espaço urbanizado. E surge da percepção dessa potencialidade, né, turística que é dada por um conjunto de características, que tem, sim, a riqueza histórica, né, e geográfica do local, a linda paisagem, mas eu acho que o importante é que o que atrai o visitante são os projetos, são os trabalhos dos projetos, né? O trabalho da comunidade, é isso que atrai o visitante para o turismo nos bairros cotas, e é claro que as outras características complementam, né? São importantes e complementam. Mas esse é o forte do turismo de base comunitária, que é o trabalho feito pela comunidade que atrai o turismo, e é isso que eles mostram. Tem o projeto Varre Vila, que é novo, né? Desde o ano passado, eu acho que a gente está com o projeto Varre Vila, que também vem nesse contexto da pós-urbanização. Também está ligado à educação ambiental, mas com foco em ações que visam sensibilizar e conscientizar a população em relação ao descarte adequado do lixo. As ações do Varre Vila integram comunidade, poder público e empresas prestadoras de serviços de limpeza urbana. E o projeto que eu coordeno, que é o NESDEL, o Núcleo de Economia Solidária e Desenvolvimento Local, que surge identificando potencialidades, né, do bairro. Uma das primeiras ações do NESDEL foi um curso de Economia Solidária, e durante o curso percebeu essa grande potencialidade um grande número de participantes do curso, que eram mulheres que trabalhavam com alimentação, inclusive as cocadeiras, né? Tem uma forte história das cocadeiras que desciam dos bairros cotas para vender cocadas na Anchieta, e até hoje algumas, né, um número reduzido, ainda vendem na Imigrantes. E aí no início, foram formados 2 grupos, né, um de artesanato e um outro de alimentação. Com a urbanização, muitas pessoas saíram ali dos bairros cota e foram para Cubatão, né, para os bairros, para os bairros residenciais. E aí o grupo teve uma alteração, o grupo de artesanato acabou não vingando, mas o grupo de alimentação, mesmo tendo perdido algumas mulheres, né, que foram morar nos conjuntos habitacionais, a gente sempre, assim, o grupo continuou forte com outras pessoas que vieram integrar.
O Nesdel, aí a gente trabalhou com essa cozinha, que tinha esse nome Nesdel, né, ele é ligado ao projeto Nesdel, mas foi importante ter uma identidade própria, com nome próprio, e aí veio o do Ninho. E a marca forte do Ninho é uma alimentação, uma comida, uma gastronomia local, que vem muito da cultura delas. Então, tem cuscuz, farofa de cuscuz, elas e eles, né? Hoje tem um integrante também na cozinha, e aí elas trazem as receitas que usam para oferecer para os visitantes, ou nos cafés que elas fazem, da história delas, né? Então, a gente faz esse resgate. A gente tem Compartilhando Saberes e Sabores, que é uma experiência de troca de saberes, né, de mulheres de várias comunidades. A gente já reuniu mulheres do Pantanal, essa coisa que faz também com os agentes comunitários, a gente também faz com essas mulheres. E são encontros super emocionantes até, né? As mulheres trazem esse resgate. No início é difícil convencer que a culinária que ela traz da história dela é importante. E aí, depois que a gente começou esse movimento, assim, elas ficam super entusiasmadas, pedem os encontros. Então, eu acho que assim, no Nesdel, a gente sente bastante a emancipação se dando pela valorização desses saberes. Então, eu gosto bastante de contar o início do Compartilhando Saberes. A gente ia ter uma formação de uns 3 dias com uma especialista, e ela teve um problema seríssimo, ela nem conseguiu avisar, né, que não poderia fazer o curso, e eu me vi numa situação com todo mundo já reunido para o dia do curso, e eu falei, o que a gente vai fazer? Aí um dos integrantes, o Alex, que está aqui hoje na reunião, e eu falei, Alex, por favor, é com você. Ele me olhou assustado, mas aceitou, e aí pronto. Mas olha, foi ótimo, o Alex foi ótimo, deu o curso. Eles tinham começado a fazer geleias, produzir geleias na cozinha, e com essa especialista, a gente iria aprender a fazer geleias com ervas. Ele fez a geleia com ervas e explicou todo o processo, né? Ele é técnico em nutrição, e ao final de cada dia, ele fez os 3 dias de curso, e ao final de cada dia de curso, tinha uma roda de conversa, que todo mundo ficava muito à vontade de falar o que sabia fazer, e aí começou a trazer coisas da história, porque eu sei fazer um bolo, e a gente começou a combinar encontros para fazer essas receitas que todo mundo tinha, que eram diferentes, né? E foi assim que começou o Compartilhando Saberes e Sabores. E qual foi a mesma outra pergunta? Davis, como a gente sabe? Olha, aí eu lembrei da pergunta agora. Eu não sei muito bem, mas assim, o que a gente sabe em termos de alimentação, eu acho que isso se espalhou bastante, né? Porque participam mulheres não só do grupo, não só do empreendimento, mas participam outras mulheres do bairro. Então, isso falando a partir do Nesdel, né? A gente sabe, a gente sente essa valorização, essa emancipação através dessas mulheres, né? Que participam desse grupo. Eu sinto muito essa emancipação através
da participação, da forma como elas participam, da forma como elas se orgulham de mostrar suas receitas e seus conhecimentos, né? Não é só a receita, é uma forma de fazer, é uma forma de consumir alimentos que se perderam, assim, né? Que a gente já não tem mais costume de resgatar esses costumes culinários, né? E alimentares. É mais ou menos isso, eu acho que depois a gente pode conversar mais. Obrigado, Suzana. Eu sou uma das pessoas que estou de prova, a comida delas é maravilhosa, elas têm sido parceiras constantes dos eventos que a gente realiza no Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais, do IPRE, né, que é da Unesp, lá na Praça da Sé. Sempre que a gente realiza um evento sob nossa organização, elas são nossas parceiras para fazer os coffee breaks e eu recomendo que quem quiser procure o pessoal do Nestlé, porque eles sempre servem para poder trazer ela de volta. Quem é que fez? Para me dar dica. Então, realmente é um trabalho excepcional que é desenvolvido. E como evoluiu, né, Suzana? A padaria, a diversidade das coisas que estão oferecidas hoje e o cuidado, né? Eu lembro que a Viviane sempre chamava atenção para a questão da qualidade das coisas, né? Que não serem desenvolvidas coisas com baixa qualidade, né? E realmente eu acho que isso, o Nestlé expressa bastante essa perspectiva de um produto muito bom, muito interessante. Todo mundo gosta da história, porque não é só do alimento. O alimento vem junto com a história das pessoas. Então, a relação se dá nessa prestação de serviço. Fala, Suzana, desculpa. Não, fui eu, professor, que interrompi para dizer que vocês estão deixando todo mundo de água na boca, então para ir colocando aqui no chat, a Valquíria pode ajudar nisso, os sites, né, dos bairros cota, para as pessoas saberem mais, para o conhecimento continuar a circular e quem sabe os sabores também, hein? Não, sem dúvida, sem dúvida. A gente coloca, vamos dar mais água na boca para vocês saberem que a maioria dos produtos que elas usam, matéria-prima, é da Mata Atlântica ali colhido no quintal. Inclusive o sorvete de jaca maravilhoso, com calda de malvavisco. É uma especialidade, todo visitante fica encantado. Eu acho que o Davis falou dos cafés, é uma coisa diferente mesmo, porque o café não é um café com coxinhas, não é um café comum, é o que elas trazem mesmo, os bolos, as tortas delas, que foram transformados em coffee. E, inclusive a cocada, né? A cocada também foi transformada num dos quitutes lá dos coffee breaks. E aí a diferença desse serviço é sempre essa. Diferente de ser um coffee break comum, com garçons que passam e servem aquela coisa fria, a gente nunca lembra do garçom. Não, todo mundo vai conversar com as mulheres, ou por achar diferente, ou por lembrar de alguma coisa que, minha mãe fazia esse bolo, que coisa incrível, como é, e troca receita. Então, é uma relação humana, né, uma valorização do trabalho delas. Muito legal. Né, e isso emancipa todo mundo. O que é muito interessante, o Newton sempre ressalta isso, né? No alimento que elas oferecem, Newton, tem muito mais do que o custo né? A gente nunca tem uma relação intermediada por uma questão de custo-benefício, porque o que elas oferecem é muito mais do que o alimento, é toda uma carga histórica e cultural que vem no preparo desse alimento e na história mesmo de organização social que elas representam. Então é muito interessante a iniciativa do Nestlé. Eu sou fã.
sou fã mesmo. Bom, segundo o que o Newton tinha me passado, então depois da Suzana seria a Pamela. Pamela, bem-vinda, bom revê-la. Se apresenta, por favor, liga o microfone. Obrigado, hein, Suzana. Boa tarde, pessoal. Gente, eu estou aqui até me emocionando a ouvir tudo que as pessoas, né, estão falando, de verdade. Eu acho que essa quarentena não está me fazendo muito bem, eu estou ficando muito emotiva. Sério. Em ver, eu nasci, como eu sempre falo, eu vou falar para vocês como a gente fala para os nossos visitantes. Eu nasci na Cota 95, me criei lá, e eu costumo dizer que a gente sempre escutou a história de que uma hora ia chegar, que a gente ia ter que ser removido, que as coisas iam acontecer, e isso era algo muito distante, né? E, de repente, aconteceu, né? Aconteceu, eu já não morava mais na Cota, já tinha me mudado para Fabril, e aí, quando isso chegou para a gente em 2007, foi uma revolução muito grande, né? Foi algo assim que as pessoas meio que sabiam que uma hora ia acontecer, mas que não esperava que iria acontecer de verdade. Eu entrei para participar disso na primeira turma de agente comunitário e estou aqui até hoje, né? Passei por cada projeto. Então, eu me emociono porque eu vi a evolução de tudo acontecer perante as minhas vistas. E eu acho isso hoje muito lindo, foi uma coisa muito maravilhosa. Eu, quando criança, e muita gente que mora lá, que mora e que morava lá, tinha vergonha de dizer que morava na Cota 95, 200, por ser uma área muito de difícil acesso, né? Com um índice de violência um pouco alto e tal. E hoje a gente para e olha para aquele lugar e vê como as coisas mudaram, como evoluíram, como as pessoas hoje têm orgulho de dizer que moram naquele lugar, que moram na 200, que moram na 95, que moram na Fabril, no Pinheiro, que está sendo urbanizado. Falar de cada projeto, eu acho que já ficou bem explicado por cada uma que já falou, né? Eu passei por cada um desses projetos desde o início. Eu fiquei grávida, eu tive filho, meus filhos andavam pelo chão do ateliê, que foi um dos primeiros projetos junto com o Concom. Participei de tudo isso e me encaixei no TBC, né? Mas conheço de perto cada um com seus detalhes, sabe? E ver isso hoje, para mim, está sendo muito... Conseguir participar de tudo isso está sendo muito bom como moradora. Hoje não moro mais lá, mas eu tenho família que ainda moram lá. E hoje as pessoas falam com muita propriedade, com muita vontade de cuidar daquilo ali. E isso, sim, foi uma evolução muito grande para as pessoas que estão lá, né? Falar um pouquinho de cada projeto falar um pouco... Eu não costumo não escrever nada, falar muito do que eu sinto. Nossa, eu amo estar no Cota Viva, participando e falando daquelas coisas que existem dentro da nossa realidade, né? Proveniente dali, e as meninas do Cota Viva usam aquilo ali para estar reflorestando, para devolver de volta para a natureza o que é dela. Falar do Nesdel, meu Deus do céu. Comer essa comida maravilhosa que é da gente, que como é que eu vou dizer? É próprio, você não vai encontrar em outro lugar. É daqui. É muito bom e é muito grandioso. O ateliê que deu vida, coloriu as nossas ruas, deu vida ao nosso bairro, foi uma conquista muito grande. E fora tudo isso, as pessoas dali mesmo conseguiram desenvolver algo sustentável, né? Desenvolveram coisas que elas podem fazer com base no que já tem.
eu particularmente, o meu ponto de vista, posso estar falando besteira, mas o meu ponto de vista, isso é muito importante. As pessoas se apropriaram e hoje querem cuidar de cada lugar. Nossa, o seu Nelson na Cota 200, meu Deus, que exemplo de pessoa, que exemplo de pessoa que faz as coisas em prol a outras pessoas, porque ele cuida ali daquele espaço que não tem obrigação de cuidar, que o poder público é que devia estar fazendo isso, mas ele faz e faz com muito amor, com muito carinho, né? Agora, por último, chegou o Varrivila, que antes dele, o Cota Viva já vinha fazendo uma linha, né? Vinha nessa linha de uma reeducação ambiental, tentando com que, porque eu falo sempre que mudar quem já está, só um minuto, mudar quem já está acostumada a fazer o errado é bem complicado, mas se você vier de criança, educando, reeducando as pessoas, mais na frente, a longo prazo, a gente vai ter um mundo melhor e diferente. Então, o Varrivila veio para estar dando continuidade nisso. E, gente, eu falo com muito orgulho mesmo hoje de que o Projeto Serra do Mar é algo que veio para a gente, né, e que deu muito certo. Tem uma fala do Nelson, do Davis, que eu, num dos vídeos, que fala que a gente tem um lugar apropriado, propício, né? A gente tem pessoas envolvidas e que se dedicam a estar fazendo as coisas com amor e carinho, e é onde surge o nosso TBC. A gente quer mostrar o desenvolvimento, o que aconteceu aqui, o que foi desenvolvido aqui, para outras pessoas lá fora e dizer que dá certo, que acontece, que isso é real, não é algo que é escrito no papel e que não sai. Que se tiver empenho de todas as partes, né, do governo, da população, daquela comunidade, pessoas realmente envolvidas e em se dedicar a fazer isso acontece. E aí a gente tem uma ajuda muito grande do nosso querido Concon, né, que divulga isso de uma forma maravilhosa e que aproveita todo mundo, né, que dá vários cursos, né, ali gratuito até, muitos deles gratuitos para aquela comunidade que aprendeu a ter um pertencimento maravilhoso. Gente, eu falo do que eu, realmente sinto e vejo. Eu vejo isso acontecer. E é isso. Obrigado, Pamela. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que a partir desses projetos a comunidade se tornou mais unida? Com certeza, com certeza. É isso? Uma participação maior nas ações conjuntas, nas reivindicações, tem alguma coisa mais coletiva? Com certeza, cada espaço que a gente tem hoje, que não existia ali, foi desenvolvido e foi discutido com o entorno daquele lugar, né? Cada lugarzinho ali tem uma identidade, tem a identidade daquele entorno, foi muitas discussões, Valquíria tá aí, que não me deixa mentir, foi muitas brigas, muitas discussões referente ao que ia fazer. Então, a população, ela participou muito atuante em cada espaço que foi definido ali. Obrigado, Pamela. Eu acho queria só falar uma coisinha, desculpa, Davis. Claro. É muito interessante, só em cima dessa pergunta que você fez, que algumas pessoas moravam no mesmo bairro e não se conheciam, né? Verdade. E é muito interessante que durante o curso as pessoas foram se descobrindo, assim, hoje eles têm uma relação super próxima, mas foi muito engraçado. Pessoas que moravam, às vezes, na rua ao lado e não se conheciam. E hoje o grupo é muito fortalecido, assim, muito unido. É bem legal essa relação deles, viu? Ótimo. Uma coisa que eu acho importante destacar para todos, essa é uma percepção minha, ao longo do tempo que eu
tive mais presente lá no bairro Cota, nunca foi escondido os conflitos que existiram ao longo de todo o processo da relação com o próprio CDHU. Isso nunca foi escondido, né? Então, todos os conflitos, a todo momento, foram expostos de uma forma muito clara e muito honesta, né? Desde da desconfiança inicial, como todos falavam, né, que os projetos sociais vinham como forma de botar panos quentes nas discussões, né, de remoção e tal, que foi conflituosa, né, e os relatos sempre foram de que houve conflito, mas ao mesmo tempo eu também percebia que havia um reconhecimento que ao longo do tempo os projetos sociais traziam, e portanto a política pública trouxe benefícios muito claros de emancipação dessas comunidades. É claro que ele não resolveu um monte de coisas e que existem um monte de conflitos ainda, mas nunca foram escondidos os conflitos. Conflito a gente não resolve, a gente supera e vai enfrentando outros, né? E isso acho que é um aprendizado, né, interessante que essa iniciativa de política pública traz, né, porque eu sempre, quando me convidaram, quer dizer, quando eu cheguei lá, eu me convidei a participar e conhecer, e depois me coloquei à disposição de contribuir com o processo, enquanto universidade. Mas o tempo todo eu falei, olha, eu vou contribuir na medida em que eu tenho a total liberdade de ter uma palavra crítica sobre o que eu penso do que está acontecendo. E nunca, em nenhum momento, eu tive qualquer tipo de cerceamento ou limitação do meu olhar crítico, muito pelo contrário. Inclusive, no curso de TBC, a gente sempre trazia essas questões dos conflitos como algo que era importante estar presente nas discussões, né? Por exemplo, uma das coisas que eu não sei como é que isso se desencadeou depois, mas eu me lembro que uma das reclamações que tinham eram lá na ponta, lá nos conjuntos. Por que nos conjuntos não se desenvolviam os projetos sociais que estavam se desenvolvendo no bairro Cota, né? Tinha o espaço, né? Tinha não sei o quê, mas os projetos não estavam indo lá para os conjuntos. Isso era dito abertamente na frente de todo mundo, sem qualquer cerimônia. Então, eu acho que esse é uma questão importante. Acho que, não sei se a Márcia, quando esteve lá, percebeu isso, porque ela foi trabalhar com relações interpessoais, né, no curso também, mas isso eu acho que é algo muito importante, aquilo que o Newton sempre coloca, quer dizer, num processo de evolução da economia solidária, a relação com qualquer ator, ela tem que ter a transparência, ela tem que ter a liberdade que a gente possa expor eventuais conflitos que existam, e vão existir, porque tem diferenças políticas, e não é um ambiente, digamos assim, tem tráfico, tem comerciante que quer ser dono das coisas, que quer saber do que está acontecendo, e se ele não sabe, ele fica bravo. Então, assim, tem uma dinâmica interna que é bastante complexa e complicada, né? Então, mas ao mesmo tempo, eu acho que é também de se valorizar esse tipo, que aprendizados a gente tem numa política pública que nasce no governo tucano. Eu nunca apoiei o tucanato, mas nasce no governo tucano. E o reitor da Unesp foi lá, pessoalmente, com o secretário da Educação, assinar lá convênio, quer dizer, e um projeto que, em última análise, tinha como objetivo, né, gerar emancipação, pertencimento e tal. Então, eu queria só fazer esse relato já. Eu preciso complementar, não tem jeito, hein, Davis? Mas eu queria falar rapidamente, gente, que a transparência é o nosso forte, assim, a gente sempre tem isso é quase
é um mantra, assim, a gente prefere falar um não imediatamente, e ser muito transparente, explicar por que não, do que ficar empurrando uma situação que depois vai ter conflito. Então, assim, a gente teve essa condição, essa abertura de falar o que era possível e o que não era possível ser feito, e sim, fazer críticas e receber críticas. Nós tivemos um problema muito sério, muito difícil de lidar, quando a gente começou com o Concon, e as pessoas que trabalhavam no Concon queriam fazer cobertura reclamando de condições do conjunto. Então, você imagina, é um jornal que a CDHU está pagando, né, o poder público, e vai falar mal da CDHU. Então, como lidar com isso? Nós somos muito transparentes falar para a comunidade. Nós vamos conversar sobre isso e nós vamos chegar em uma forma de resolver. E aí nós criamos o jornal CDHU Responde. Então, não era uma crítica direta, uma matéria de crítica, mas a população fazia as perguntas relacionadas a esses problemas, e a CDHU, então, o Bert Schmidt, que era o superintendente de obras, respondia todas essas questões e se comprometia no jornal em buscar soluções para essas situações. Então, foi um jeito de lidar que a gente trabalhou junto com a comunidade explicando, olha, é muito difícil você falar mal da CDHU no jornal que a CDHU paga, mas nós vamos cobrar isso, sim, de uma forma que a gente consiga garantir a resposta, mas que seja menos conflitante aí com a situação. Então, isso fez toda a diferença, essa transparência fez com que a gente conseguisse a credibilidade da comunidade. E a comunidade, ela tinha essa abertura, né? A comunidade em si teve essa abertura para estar expondo os pontos de vista, expondo os seus questionamentos, porque no início, tudo para a gente, como comunidade, como moradores dali, todo mundo desconfiava de tudo, né? E é normal, é tudo novo. O que ia acontecer com aquela comunidade estava incerto, a gente não sabia. Então, era normal esses conflitos mesmos, mas graças a Deus, e bem como a Valquíria falou, a gente tinha esse espaço, essa abertura para expor e cobrava. Ela sabe que a gente cobrava muito um retorno, e se chegasse na próxima reunião não tivesse, não, mas a gente na outra falou que a gente precisava de um retorno referente a isso e não trouxeram, e eram conflitos, mas que era tudo um aprendizado, né? Fazia parte de um aprendizado tanto para, acredito eu, como para o social, como para a gente, como comunidade, porque a gente não sabia ao certo o que ia acontecer, né? Okay. Essas reuniões são as reuniões, de novo, vou falar rapidamente, Núcleo Operacional de Urbanização, que é aquele grupo que saiu dos cursos de agentes comunitários, que ficava mais próximo e acompanhando as obras, os projetos, e essas reuniões elas aconteciam inicialmente semanalmente, e não só as lideranças envolvidas com isso, como os agentes comunitários, os moradores onde as obras estavam acontecendo. Então, eram reuniões bem difíceis, era um debate, mas muito bom. A gente ainda faz as reuniões de novo, mas agora, como as coisas acontecem, a obra acabou, que era o maior problema, é conviver com uma obra daquela magnitude, mas ela ainda acontece, agora só que com um período mais longo entre uma e outra. Ok, Valquíria. Celina, bem-vinda. Por favor, o microfone é seu, a imagem é sua. Seja bem-vinda, vamos lá. Obrigada. Quero agradecer a todos que estão com a gente. É um momento todo momento de encontro com grupos, com lideranças, com pessoas, especialmente dentro da área de economia solidária, é muito importante para a gente, enquanto morador, e até para entender até onde a gente está chegando, né? Quero agradecer a todo mundo. Adoro ver o pessoal dos projetos sempre junto. A gente se fala todo dia, mas gosta de se ver todo dia, porque esse processo todo que a gente está envolvido é coletivo. Se eu parar para falar dos projetos sociais e do Concon, nem vai perder até a graça, porque o meu vínculo é muito mais do que a questão do trabalho, né? Eu tenho um envolvimento forte com a comunicação desde o primeiro dia. Eu estou no Concon desde a primeira turma. Muita gente me pergunta como eu cheguei lá. Eu fui acompanhar uma amiga, a amiga não ficou um mês, e eu fiquei desde o primeiro dia até hoje. Eu não consigo sair de lá, não sei o que acontece que eu não consigo sair de lá.
10 anos, Celina, 10 anos. 10 anos, 10 anos, hein? E eu achava que só ia acompanhar para fazer a inscrição, mas beleza. E nesse meio tempo é tanto aprendizado, tanta coisa que aconteceu com a gente, não só profissionalmente, mas principalmente a evolução pessoal que cada um foi tendo. Isso é uma coisa que eu não digo que nem foi só o Concon que adquiriu essa força, mas todo mundo junto, porque a questão dos projetos sociais, ela se dá por conta da transparência que a gente tem e principalmente da ligação que todos os projetos estabeleceram. Isso é uma coisa que vocês estão perguntando isso, mas caramba, mas por que é diferente? Por que a gente está aqui falando dos projetos sociais do Programa Socioambiental da Serra do Mar? Porque a ligação que os projetos têm, ela é tão próxima, ela é tão, eu até vou ousar falar, ela é tão verdadeira, ela é tão real ali no dia a dia, que para a gente é tão imperceptível. É um pouco do que a Pamela falou sobre as pessoas que visitam os espaços e falam, poxa, né, eu estou tão próximo da comida, eu estou tão próximo da arte, eu estou tão próximo da minha forma de fotografar agora, de comunicar, porque é um processo natural, é uma doação verdadeira. Eu acho que esse é um dos pontos principais que fazem do Programa Socioambiental isso tudo que virou, e é mais legal que vira referência para todo mundo. Eu estou acompanhando aqui no chat, um montão de gente falando que legal a iniciativa, ai, que legal, e essa comida, e esse negócio da arte, como funciona, né? Vira um modelo para outros grupos, inspira pessoas, que isso é mais legal. Do mesmo jeito que me inspirou há 10 anos atrás, lá atrás, inspirou a Pamela, inspirou a Raimunda, que está aqui, inspirou todo mundo que está conversando com a gente hoje, dividindo esse momento bacana. Obrigado. Está aberto, então, agora o microfone para inscrições. Por favor, quem quiser, faça inscrição via chat e a gente está aí aberto a perguntas. Davis, o professor Renato Dagnino e o Abelardo estão aqui presentes na nossa roda de conversa, e ambos sempre abordam a questão da importância das políticas públicas para o desenvolvimento da economia solidária. Então, se eles pudessem dar os depoimentos deles sobre o que eles ouviram nessa roda de conversa, com o professor Renato Dagnino e o Abelardo, seria muito bacana ouvi-los. Muito bom. Por favor. Uma honra. Posso começar, então? Por favor. Boa tarde a todos e a todas. Olha, eu trabalhei muitos anos, recentemente, com comunidades indígenas e quilombolas, e desses depoimentos que eu vejo agora, eu fiquei impressionado com algumas similaridades, né? Apesar de serem comunidades tão diferentes, né, das indígenas, né? Mas me chamou a atenção nas apresentações, né? Em primeiro lugar, a ideia de que vocês construíram projetos inspiradores, né? E inspirar as pessoas é algo fundamental. Inspirar para atuar, para construir transformações sociais, né? Isso eu percebi também nas comunidades indígenas e quilombolas, que nós trabalhamos num projeto do governo do estado também, projeto de Microbacias 2, que era a ideia também de promover o empoderamento de associações, de cooperativas indígenas e quilombolas, e eu vejo essa similaridade. Eram projetos que inspiravam as pessoas. Outra palavra que foi usada muito é de crescimento pessoal. Era muito bonito ver as pessoas crescendo, sim, na sua capacidade de administrar uma associação, na sua capacidade de propor novos projetos, novas ideias, né? E que resume tudo também numa palavra falada pela Pamela, né? A questão do amor à comunidade, né? A gente vê que esse vamos dizer, é um elemento que une a comunidade, né? As pessoas aprendem a gostar daquela terra que antes tinha tantos problemas e que os projetos acabam vindo e as pessoas acabam se entusiasmando, vendo as soluções acontecerem, né? A partir de propostas construídas de maneira participativa, né?
E aí vem a importância, então, que a Valquíria falou dos processos participativos, né? De como a gente transforma, muitas vezes, projetos que vêm prontos de cima para baixo, né? Porque, geralmente, projetos governamentais são projetos que vêm já com todo o seu escopo delineado, né? Com pouca margem de manobra, né? Mas, quando a gente consegue adotar, né, o conjunto dos atores, né, que formam a rede que porta aquele projeto, consegue implementar metodologias participativas, a gente consegue dar outros rumos para aquilo que muitas vezes já vinha pré-estabelecido, né? Então, é o que eu penso também, que quando vocês falaram da transparência, quando vocês falaram que os conflitos nunca eram escondidos e que soluções eram cobradas a cada reunião, é nesse caminho. Talvez seja esse o grande desafio para quando a gente pensa em projetos de desenvolvimento, né? Seja em comunidades indígenas, quilombolas, ou de agricultores familiares, né? É como despertar, né, os participantes daqueles projetos para essa vontade de realmente transformar projetos, muitas vezes prontos, em iniciativas construídas localmente, né? Então, eu quero parabenizar todos aí que estão participando desse projeto, e muitas coisas virão ainda, né? Também fiquei curioso agora de conhecer os bairros Cota, para conhecer não só os sabores... Será muito bem-vindo. Ah, legal. Vamos marcar com o Nilton aí um dia para irmos lá conhecer. Parabenizo, né? E parabenizo vocês, bacana. E quem sabe possa ter alguma interligação, aí, algum intercâmbio, né? Eu trabalho aqui na Associação Paulista de Extensão Rural, a gente congrega extensionistas do estado inteiro, né? Quem sabe esse projeto Cota, Bairros Cota, possa dialogar com experiências lá dos indígenas, lá de Bauru, com os quilombolas do Vale do Ribeira, né? Troca de experiências, né? Seria interessante fazer esse intercâmbio, de alguma maneira inserir isso, os bairros Cota saírem e conhecerem outras experiências culinárias. Por exemplo, tem uma aldeia indígena ali no município de Iguape, né, no litoral sul, que eles montaram uma padaria, né, uma padaria comunitária, que hoje vende em feira livre, né, em registro. Então, e com o toque indígena na produção deles, dos pães, né, e de outras coisas que eles produzem. Vejo que vocês têm essa parte da culinária também. Eles também têm o turismo de base comunitária. Quer dizer, eu acredito que daria uma boa ligação entre troca de experiências, né, principalmente entre a juventude que está no projeto aí de vocês e a juventude que atua lá nas aldeias indígenas, nos quilombos, né? Também no quilombo Ivaporunduva, lá em Eldorado, tem um projeto muito bonito de turismo de base comunitária, com jovens trabalhando como guias turísticos, também com a cozinha típica quilombola, com troca de sementes, troca de mudas. Então, eu acredito que talvez uma contribuição minha aqui seja essa, de poder talvez fazer essa interligação, para que no futuro ocorra um intercâmbio entre essas comunidades. Obrigado, Abelardo. Nós vamos adorar, porque a gente trabalha muito essa questão de intercâmbio. Fizemos, inclusive, intercâmbio recentemente com a aldeia em Parelheiros, Tenondê-Porã, que é a Dirá, que é muito conhecida, mas não fizemos ainda com quilombola. Já ouvimos falar muito, né? A Suzana, principalmente, está sempre querendo fazer esse intercâmbio com os quilombolas de como é que chama? Voturandu. Ivaporunduva. Ivaporunduva. A gente já tinha mapeado esse quilombo e o quilombo de Ubatuba como bastante interessante para a gente conhecer. Podemos depois conversar sobre isso. Ok, parabéns a todos. Obrigado, Abelardo. Professor Renato, seja bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui conosco. Que nada, é uma honra para mim poder escutá-los e me influenciar um pouco das inúmeras iniciativas em que vocês estão envolvidos, né? A minha colocação muito breve é simplesmente para chamar atenção para a importância que esse tipo de iniciativa, na qual vocês estão engajados, nesses vários tipos de iniciativas,
e que eu procuro fechar no tema mais geral, no conceito mais geral de economia solidária, apresentam nesse momento de pandemia e de pós-pandemia. Quer dizer, o novo normal ele está aparecendo no mundo inteiro muito associado a uma palavra, solidariedade. Eu acho que está caindo a ficha de inúmeras organizações supranacionais, de pessoas, de personalidades políticas, de que o novo normal vai ter que ser diferente e que solidariedade é um termo importante. Essa solidariedade na qual vocês todos estão empenhados, ela tem que emergir como orientação estratégica de política pública. As nossas políticas públicas, as nossas políticas sociais, as nossas políticas econômicas, de infraestrutura, de comércio, de serviços de uma forma geral, as nossas políticas cognitivas de geração de conhecimento, ou seja, a política de educação, a política de ciência, tecnologia e inovação, todas elas têm que mudar, e mudar radicalmente. Eu acho que essa conjuntura abre para o pensamento progressista uma janela de oportunidades que nós temos que ocupar. Existe um vácuo de projeto, o capitalismo neoliberal financiarizado ele está perdendo nessa conjuntura. No mundo inteiro, nós estamos vendo uma insatisfação cada vez maior do movimento popular, do movimento social de uma maneira geral, e esse vácuo, esse vazio, tem que ser ocupado por essas iniciativas. Como eu disse, eu tomo a palavra, eu tomo o conceito de economia solidária como um conceito agregador, né? Me permitam, eu poderia usar uma outra palavra, mas é aquela com a qual eu me sinto mais adequado, e chamando atenção para a responsabilidade que têm os intelectuais nesse momento, não apenas para fazer o trabalho que nós cotidianamente temos feito com as nossas universidades, com as nossas pesquisas, com os nossos alunos e assim por diante, mas um desafio novo, um desafio de gerar a tecnociência solidária. Uma tecnociência que, com a contribuição dos inexatos e dos desumanos, ou seja, dos cientistas exatos e do pessoal das humanidades, né, eu brinco com esse termo, né, inexatos de um lado e desumanos de outro, com a colaboração, com a integração interdisciplinar, gerar um outro conhecimento tecnocientífico, essa tecnociência solidária que se contrapõe à tecnociência capitalista. Nós temos que gerar processos de adequação sociotécnica, porque, como diz a minha avó, a gente é louco, mas não ganha dinheiro, não rasga dinheiro, né? Quer dizer, a gente não se trata de desprezar, evidentemente, o conhecimento tecnocientífico do capital, muito menos o conhecimento que brota da nossa sociedade, mas, sobretudo, ter a capacidade de fazer um reprojetamento, ter uma capacidade de fazer uma adequação sociotécnica na direção disso que nós estamos chamando de tecnociência solidária, que é a plataforma cognitiva de lançamento da economia solidária, ou seja, dessa nossa sociedade, desse novo normal pós-pandemia. Então, estou com isso querendo chamar a atenção de que essa multiplicidade de experiências com a qual nós estamos envolvidos ao longo dos últimos anos, elas têm que encontrar, nesse momento, uma conjunção. Nós estamos num momento de síntese para propor um outro paradigma para a orientação das políticas públicas. Eu continuo acreditando que o Estado é fundamental, eu acho que o movimento popular sozinho não dá conta do desafio que nós temos pela frente, acho que é necessário reconquistar os governos. Nós vamos ter, esse ano ou no começo do ano que vem, não se sabe, uma eleição municipal, nós vamos ter novos prefeitos, novos vereadores, e nós, enquanto intelectuais, temos que estar comprometidos em cooptar esses companheiros por uma perspectiva coerente com aquilo que nós, com o coração vermelho e com a mente ainda um pouco cinza, mas avermelhando, escolhemos. Muito obrigado, desligo o microfone. Muito obrigado, professor. Bom, eu não tenho o que falar, eu sou fã do professor Renato, ele não sabe disso, mas eu digo aqui de corpo presente, né? Ele, inclusive, talvez nem saiba, mas só vai prefaciar um livro que a gente está organizando agora sobre tecnologias sociais para a reforma agrária popular. Eu, Felipe Ador
e o Farid. Mas é referência nas nossas discussões sobre tecnologia social. E aqui no bairro Cota a gente tem várias tecnologias sociais sendo desenvolvidas e transformadoras. Transformadoras porque a partir dessa política pública que tem promovido tecnologias sociais, os moradores deixam de se perceber como favelados. Então, e aí não estou colocando a favela num sentido pejorativo, porque mas deixam de entender que eles são sujeitos sociais que foram ocupar aquele território num determinado tempo histórico, e não foi ocasional. Eles foram ali num período do desenvolvimento industrial brasileiro, importante, e que foram retirados, sobretudo, do Nordeste e de Minas Gerais, para a construção civil, e, portanto, quando eles tomam essa consciência, eles passam a se identificar naquele território como sujeitos de um futuro a qual agora eles passam a ganhar uma, eu não vou dizer total autonomia, porque não é, mas uma certa autonomia. Eu já vou finalizar. Então, eu acho que é importante a gente marcar o que está acontecendo no bairro Cota, que realmente vale a pena conhecer de perto. Bom, temos mais inscritos. Quem é agora? Sim, professor Davis, agora é a Márcia. Por favor. Bom, eu estou com a minha internet instável, eu não sei quanto que eu vou conseguir falar. Para mim é um prazer estar participando aqui, até porque o bairro Cota, ele tem faz parte da minha vida, né? Assim, eu tenho uma história com o bairro Cotas que vem desde a época do meu tio, que ele sempre contava, ele trabalhava lá por conta do Prestes, né? Então ele tinha um trabalho político lá no bairro desde a época da instalação do bairro, quando as pessoas foram para lá, na época da construção da Anchieta, então... E ele foi para lá para trabalhar as pessoas politicamente. Então, eu conheço essa história antiga que ele contava para a gente. E depois, eu tenho uma outra relação de proximidade, que meu marido também trabalha para a CDHU. Então, eu também conheço o trabalho da CDHU quando ela faz os trabalhos sociais, né? E alguns dão certo, como deu lá no bairro Cotas, e outros não. Mas, assim, esse papel importante do Estado depende de como o Estado faz também, né? Eu acho que ali no bairro Cotas, ele fez muito bem feito. Esse resgate histórico, ele foi super importante para as pessoas, né? E quando a gente fazia o trabalho lá das relações interpessoais, que fica mais presente para a gente, né? E a parte de conflito maior era essa relação, né, da independência. Como é que vai ser essa independência dos projetos? E aí, assim, a gente fica pensando, né, tem sempre uma relação aí da questão do gestor, que faz o papel da mãe, e dos filhos, né? Então, como é que fica essa independência, né? Aquela coisa, como é que a minha mãe vai me abandonar agora que eu estou crescendo? E essa relação é muito interessante. Isso ficava muito presente ali o tempo todo, né? E qual era o nosso papel? É de mostrar o quanto que as pessoas têm que crescer e quanto que as pessoas elas conseguem superar toda a separação, né? E ela não é uma separação ruim, é uma separação da promoção, né? E assim, e o bairro, né? Do que a gente sempre viu ali daquelas pessoas. As pessoas estavam muito fortalecidas por conta dessa relação afetiva que ela tem com o território, né? E esse resgate histórico que vocês fizeram lá, né, que dava a impressão assim, a gente vai desapropriar, mas na verdade não houve uma desapropriação, houve uma
As pessoas se apropriaram de fato do bairro, do território que eles moravam. Eu acho que isso que foi o mais importante, por isso que os projetos ali deram certo. Elas se apropriaram por conta da história, né? Reconstruíram toda uma relação afetiva que vinha lá desde os pais, dos avós, né? E que chega novamente para as pessoas agora. Então, era isso que eu queria falar. Eu queria dar os parabéns e dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte disso também. Quanto que foi gostoso, quanto que foi importante para mim. A gente que agradece. Muito bom. Obrigado, Márcia. Professor Davis, aqui na sequência da fala da Márcia, a gente tem a Solange Silva, e tem uma questão que eu já gostaria que o senhor anotasse, que é do Leandro Silva de Araújo. Ele deixou no chat, talvez o senhor possa mediar a resposta. Existe alguma demanda destas iniciativas de apoio do poder público local, como, por exemplo, projetos de lei, regulamentações? Então, primeiro a Solange, né? Pode abrir o microfone, Solange, depois, na sequência, a gente responde ao Leandro. Olá, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar participando desse encontro. Para quem não me conhece, eu sou professora do Instituto Federal do Campus Cubatão, tenho um projeto de extensão voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade social. E, semestralmente, eu levo as minhas alunas para fazer uma visita na Cotas, conhecer esse trabalho aí de intervenção urbana. E elas ficam encantadas e desconhecem o que existe no próprio município onde elas vivem, excetuando aquelas que foram desmobilizadas da própria Cotas, que moram no entorno do Instituto. O que eu trago aqui, eu tenho algumas questões e também algumas propostas, né? Primeiro, a questão é como desenvolver e manter esse sentimento de pertencimento a longo prazo, para que isso não se desmorone no tempo. E a outra é como podemos fazer com que essa experiência positiva seja multiplicada nos outros bairros de Cubatão. Pensando aí que nós temos uma pobreza enorme, né? Eu trabalho com as meninas da Vila dos Pescadores, Vila Esperança, Bolsão. Quando a gente fala de inclusão social, significa também levar algumas propostas para que essas mulheres, uma idade mais madura, que não participam do processo de educação formal, elas sejam, de alguma forma, inseridas na sociedade e na economia. Pensando no exemplo positivo que tem da Cotas, como a gente poderia pensar num desenho, num modelo que pudesse se multiplicar, não necessariamente como uma intervenção tão abrangente quanto foi na Cotas, mas de alguma forma levar algum benefício para os outros bairros do município, que muitas vezes não tem esse sentimento de pertencimento, né? Falta até, às vezes, uma identidade, porque Cubatão ficou assim. É um processo, quando a gente fala de turismo, e nós temos o curso de turismo lá no Instituto Federal, e temos essa discussão, Cubatão ficou como uma rota só de passagem, que as pessoas desconhecem o potencial turístico, desconhecem o potencial do município em termos de promover também aí ter atores mais atuantes na economia solidária. Então, questão e proposta. O professor Renato fez uma colocação muito interessante quando ele fala da tecnicociência solidária. Eu acho que é o momento de a gente pensar em discutir muito mais isso e como levar isso também para essas comunidades. E fazer um convite aí, pessoal, para que venham participar um pouco mais das nossas propostas dentro do Instituto Federal. Nós estamos tão próximos e, ao mesmo tempo, tão distantes, né? Porque as nossas agendas nunca conseguimos fechar. Temos a proposta de fazer a feira solidária em cada fechamento de turmas. E o pessoal do Nesdel, da Cota Viva, já tem participado de alguns eventos, então reitero o convite aqui a todos e manifesto mais uma vez uma preocupação de que possamos fazer algo de multiplicação dessa experiência tão positiva e que poucos conhecem, inclusive no município de Cubatão. Obrigada. Muito obrigado, Solange. Acho que a próxima questão foi colocada pelo Leandro,
se há alguma demanda do ponto de vista legal por parte da comunidade. É isso, se eu entendi, o Alciele? E iniciativas de apoio do poder público, né? Acho que talvez aqui você, Newton, possam falar um pouco sobre como é que estão esses marcos legais nos municípios, né? Como é que a economia solidária, essas iniciativas semelhantes a Cubatão podem ser apoiadas, estão sendo apoiadas pelo poder público? Eu gostaria de comentar isso, que ele fala da legislação, e Solange Silva, professora, também fala de como multiplicar isso. Pelo Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, está sendo feito muitos trabalhos nesse sentido. Por exemplo, recentemente, em Peruíbe, nós organizamos um curso que durou quase 4 meses. E, ao final desse curso, os participantes debateram o marco legal da economia solidária. Foi para a Câmara, o prefeito sancionou, e hoje Peruíbe tem o marco legal e as pessoas estão se organizando, estão animadas com isso. Em São Vicente também ocorreu o mesmo processo. Em Cubatão, eu já estive conversando com o vice-prefeito. E qual era a proposta que nós levamos? Que, diante do desemprego, do que está ocorrendo, principalmente em Cubatão, que a prefeitura contratasse grupos de trabalhadores para prestação de serviços para o município, cooperativas, grupos, da forma que fosse possível. Isso eu conversei com o Pedro diretamente. Então, a gente tem, assim, um trabalho, uma luta muito grande de tentar levar para o poder público a importância de se ter a economia solidária como estratégia de desenvolvimento. Muitas vezes não há sensibilidade para isso, nem entendimento. Como dizia o professor Paul Singer, os prefeitos preferem mais esperar o capital, o dinheiro vir de fora para gerar meia dúzia de empregos e não fazer um trabalho que envolva toda a comunidade e promover um desenvolvimento endógeno, né? Quer dizer, com as forças, com os recursos do meio. Então, isso é uma luta que nós estamos travando. E, por outro lado, Solange, a gente tem trabalhado muito com formação continuada, em todos os locais. O professor Davis sempre é convocado, ele vai, a Márcia, eu, a Belardo vem de Campinas, é uma loucura, todo mundo participando. E nós queríamos ampliar esse Fórum de Economia Solidária, nós queríamos que outras pessoas participassem dele. Nós vamos fazer uma reunião agora na segunda-feira, dia 8, às 15 horas, e nós vamos começar um trabalho junto com o Fórum Paulista de Economia Solidária e um projeto que o professor Davis coordena de pesquisa, de fazer um mapeamento de todos os empreendimentos econômicos solidários da Baixada Santista, colocar isso em 2 sites, um do Fórum Paulista e outro do próprio projeto, para dar visibilidade social para os projetos, para o que tem, porque são muitas atividades que se tem de economia solidária, incluindo aquelas atividades dos artistas, dos grupos que tem de teatro, que nós queremos também mobilizar, nós queremos também colocar, cadastrar. Então, a gente vai criar, na segunda-feira, uma comissão para fazer uma análise desses formulários que virão. E esse grupo vai falar, isto é economia solidária de fato, isto é um processo de transição, para a gente organizar isso. Então, eu queria convidar todo mundo, todos vocês, quem puder, para estar nessa reunião, para integrar o Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, que tem vários grupos de estudos, e o Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista nada mais é do que uma rede de profissionais, de pessoas experientes em economia solidária, sejam professores ou não, ou integrantes de empreendimentos. Pega-se a Celina, Pamela, elas podem perfeitamente, o depoimento delas é que será decisivo para a formação das outras pessoas. Então, eu acredito que o Fórum de Economia Solidária tem o apoio do Fórum Social da Baixada, das universidades. Me parece que é uma organização, uma instância que nós temos que fortalecer. Nós vamos fazer também, debater na segunda-feira, qual vai ser a nossa estratégia para elaborar a carta compromisso para que cada vereador e cada candidato a prefeito da Baixada Santista assine o compromisso
de implementar uma política pública de economia solidária, que para nós envolve um centro de referência com pessoas capacitadas para atender, que envolve o Conselho Municipal e um fundo de financiamento das atividades. Foi isso que a gente conseguiu implantar lá em São Vicente, em Peruíbe, e em outros lugares a economia solidária está acontecendo com o apoio do Fórum, mesmo com as prefeituras não dando esse apoio. Mas é uma luta nossa. E se é nossa, a gente quer convidar que todos participem para que seja efetivamente nossa. Muito bom, Newton. Eu não tenho nada a complementar, além de ratificar as palavras do Newton, né, que eu acho que a melhor estratégia é de fortalecimento do Fórum, né, que possibilita, né, essa ampliação e a replicação de iniciativas que têm tido sucesso e também expor também as dificuldades, né? Quer dizer, é um fórum de debates e de formação continuada para a replicação dessas iniciativas que estão... Na realidade, o fórum ele é composto por essas iniciativas, então a replicação ela é automática, na medida que as pessoas se engajam também. Não só as pessoas, indivíduos, mas as instituições, sejam elas do poder público ou da sociedade civil organizada. Então, acho que esse é o caminho mesmo de replicação dessas tecnociências, digamos assim, né, falando como o professor Renato, e das políticas públicas, né, porque a gente tem muito a contribuir para orientar políticas públicas, né, de tal forma com que elas possam ser aprimoradas, que elas vão ser, de alguma maneira, capitalizadas, como no outro dia alguém de alguma prefeitura falou, não sei se foi a Juanita, lá de Peruíbe, que elas vão ser politicamente capitalizadas, eu não tenho dúvida, mas que seja capitalizado em cima de algo que é proposto pela base, não simplesmente por uma retórica muitas vezes populista, né? Então, que capitalize, mas que capitalize algo que foi construído pela base. Gente, eu queria, se puder, Alciele, professor Davis, responder rapidamente à professora Solange. Tudo bem? Porque acho que ficou um questionamento aí, sem responder. Tá certo, professora? Sim, Valquíria, pode somar. Acho que nas falas já trouxemos aí um convite para a professora Solange para estar conosco no Fórum, né, de Economia Solidária da Baixada Santista, mas tenho certeza que você também tem um convite bom para fazer. Valquíria, não, é porque eu queria responder Valquíria, eu só queria com relação a outros projetos. Eu queria dar uma informação antes. No dia 11, na próxima quinta-feira, nós vamos estar fazendo uma outra roda de conversa. E vão estar convidados a Maria Vitória Benevides, que é uma socióloga já da velha guarda, mas muito importante para o pensamento brasileiro, né, uma professora da USP, e vai vir também o Genalto França Filho, que é um dos professores da Universidade Federal da Bahia. Eles já foram contatados, e o debate vai ser: que democracia queremos? A economia solidária, quais as estratégias para a gente construir a democracia econômica, que é o objetivo principal da economia solidária. Então, a gente está, a partir de hoje, já divulgando esse flyer. Se vocês puderem participar, vai ser uma honra, porque eu garanto para vocês, o debate da Maria Vitória com o Genalto vai ser inesquecível, vai ser muito bom para a nossa qualificação, nossa formação, e para a gente compreender que democracia é essa que queremos. Que horário que vai ser, Newton? 15 horas, o mesmo horário desse. Respondendo rapidamente à professora Solange, com relação ao fato de muitos moradores de Cubatão não conhecerem o que é desenvolvido na cota.
E realmente isso acontece, a gente estava mudando essa história, eu acho que a Márcia também falou sobre isso, estava mudando essa conversa, essa situação, né, e com o projeto Roda São Paulo. Então, muita gente estava indo conhecer, que tem um preço acessível, estava bem interessante isso, e a gente recebia todo tipo de público, e infelizmente esse projeto foi cortado, né? E aí a gente deixou de receber o número de pessoas que visitavam a cota com o Roda São Paulo era incrível, e as pessoas ficavam muito entusiasmada em saber que aquilo tudo estava acontecendo em Cubatão. Então, era uma forma muito importante de divulgação e de fazer com que as pessoas que não estivessem na universidade, ou nem nas escolas, ou não, também não são pessoas das escolas particulares de São Paulo para fazer estudo do meio, ou profissionais de urbanismo, ou afins que acabam sabendo do projeto. E, infelizmente, esse projeto foi cortado. E outra coisa, com relação a Cubatão, a gente tem conversado muito, trocado muito, e tem uma participação muito grande da prefeitura, da Andréa Castro, que é a secretária de Habitação, que tem feito um trabalho muito interessante conosco. Ela valoriza muito o trabalho que a gente realiza, mas eu acho que a prefeitura tem muitas limitações nesse sentido, mas seria muito importante multiplicar, e a Andréa fala muito isso, de poder desenvolver trabalho como é desenvolvido na cota em outros lugares. Ela tem sido uma parceira bem interessante, foi a nossa melhor relação com a prefeitura desde quando a gente começou, e tem feito bastante diferença para a gente, tá bom? Agradeço. Agora, com relação ao pertencimento, é uma conversa muito longa, podemos fazer num outro dia. Obrigado, Valquíria. Obrigada. Posso só fazer uma palavrinha? Agradeço pelas respostas. Eu faço parte do fórum, já participei de algumas reuniões, mas infelizmente, gente, eu estou fazendo doutorado, sou professora de carreira, corro para lá e para cá, eu não tenho dado conta das atividades, mas sei bem o que é isso. O que é possível. E agradeço o convite. Ok, obrigado. Vamos encerrar? Professora, eu me inscrevi aqui no chat, eu só queria fazer um convite, né? Ouvindo todos os relatos, para mim, confirma uma hipótese que eu tenho, e que também inclusive de um dos sujeitos de pesquisa do meu doutorado, né, que é o professor Braz Nogueira, lá de Heliópolis, São Paulo. E Heliópolis também é outro território que vem se organizando muito bem na conjuntura da pandemia, porque já tinha uma organização comunitária muito forte, né, como o bairro educador. E pensando nas duas experiências, em especial a experiência dos bairros cota, que hoje nós tivemos aqui, fica muito claro como tudo passa pela educação, né, que é a frase do professor. Os processos formativos foram de formação para autonomia, nas falas da Valquíria, da Suzana, da Pâmela, da Celina, vem uma clareza de que as lideranças locais sendo formadas no território, para permanência no território e para articulação dos movimentos que acontecem no território, a gente potencializa socioeconomicamente, identitariamente, etc. E aí fica um convite, assim, de a gente fortalecer isso dentro das escolas, na formação na educação básica. Os currículos estão em reformulação, nós estamos num tempo, né, de implementação da Base Nacional Comum Curricular, que recebe muitas críticas, mas que tem muitas brechas para que nós coloquemos a identidade dos territórios, porque ela defende isso no seu texto. Então, é muito importante que as escolas incluam projetos de economia solidária em todos os municípios da Baixada e em todo o país, né? Sonho com isso. Aqui em Santos, nós já tivemos a experiência de uma pessoa que é membro, inclusive, do fórum, que é a professora Priscila Crone, de filosofia, que levou os estudantes dela lá na lavanderia 8 de março, era criança de 6º ano, 11 aninhos, e foram lá visitar a lavanderia, fizeram entrevista, depois aprenderam artesanato com outro grupo de Ecossol, e eu estou costurando também um projeto agora
para a escola que eu coordeno aqui em Santos, que é uma escola particular pequena, né, o Colégio Atro, muito querida, uma escola construtivista, e é muito importante que a gente defenda também, junto às redes públicas, que a economia solidária integre o currículo, né, para fazer exatamente o que o professor Davis falou aí, né, uma boa balbúrdia, né, o exemplo de Maricá, que fez isso, e que tem isso de uma forma estruturada no currículo das escolas, inclusive com incentivo ao empreendedorismo social e não a esse empreendedorismo vão aí que só desenvolve o sujeito de maneira egoísta, é um exemplo inspirador também, né, usando aí o termo que o Abelardo destacou. Então fica o convite para que todos nós, na medida dos nossos acessos, né, das nossas relações nas redes em que fazemos parte, façamos a defesa de que a economia solidária seja no currículo das escolas. Vamos tentar passar o vídeo para concluir, Davis? Vamos. Vamos ver aqui. Espera aí, o CL vai dar a volta, vai pegar o meu lugar. Espera aí. Eu vou tentar passar como Newton para ver se dá certo. Então, antes eu tenho que vir aqui e apresentar agora. Está ouvindo? Você está ouvindo aí? Não. Não? Estou ouvindo você falar aí. A gente mesmo problema. Eu tentei no outro computador, mas o vídeo entra, mas o áudio não. Eu tentei no meu e no dele. Infelizmente, vamos ficar devendo. Nós assistimos, cada um assiste. Você ouve? Exatamente como estava no... Onde é que tá? É uma pena, gente, mas vale a pena ver o vídeo. Tá no YouTube, o link está aí no chat. Eu não sei se pode ser alguma instabilidade do próprio Google Meet hoje, porque em 2 computadores isso acontecer é estranho, né? Mas vejam que vale muito a pena, vocês vão entender muito melhor isso que a gente conversou, porque tem muita ilustração sobre isso, então é bem interessante. Nós colocamos várias vezes aqui no chat para as pessoas poderem assistir, porque assistir sem o som, a gente perde a narração, né, que explica o território. A narração é bem interessante, tem muita fala da população. Isso. Tira a foto final. Então, agora, professor Davis, se eu quiser fazer um final, a gente já vai tirar a foto final, se vocês puderem abrir as câmeras. Gente, eu só queria agradecer muito pela participação. Contem com a gente, nós estamos muito ligados no Ecosol, o grupo, eu tenho recebido muita coisa também, e a Suzana, a nossa representante da economia solidária, e está muito entusiasmada com isso, a gente pretende levar isso muito a sério e fazer as coisas acontecerem com a gente. Em breve estaremos num projeto em Guarujá, se der tudo certo, e podemos também inserir o trabalho no grupo de economia solidária. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Falar para vocês que hoje tivemos de novo várias pessoas aqui no nosso encontro, inclusive minha amiga Selma Brito, de lá de Salvador, Bahia, está ali dando tchauzinho. A Selma apoia toda a rede de escolas públicas da Bahia, né, em especial de Salvador, como formadora, e é uma pessoa que também acredita muito na economia solidária. Selma, volte semana que vem para ouvir o professor Genalto aqui debater conosco. É um conterrâneo seu, tá bom? Aquela pose para foto? Vamos lá. Vamos lá? Boa. Boa. Olha, 54 pessoas participaram do nosso evento de forma quase que constante. Foi muito bacana. Muito bom. Muito bom. Bom, foi um prazer estar aqui com vocês todos, revê-las, pessoal aí da Cota, do CDHU. Espero que assim que acabar a pandemia possamos
nos reencontrar. Nós fizemos diversas pesquisas, eu tenho vários alunos que já desenvolveram trabalhos de pesquisa lá no Cota, fora o trabalho de extensão. Então, assim, a gente tem um carinho especial pelas pessoas e pelo lugar. Um abraço a todas e a todos. Valeu. Alô, abraço, gente. Tchau. Até a reunião do fórum, até o dia 8 tem a reunião do fórum, dia 11 vamos com a Maria Vitória e o Janalto, debater com eles. E dia 17, o seminário do Agroecos. Vai ser depois, na outra semana. Nós vamos incorporar também essa atividade. Claro. Um abraço. Valeu, um abraço. Abraços solidários. Tchau. Parabéns, Cubatão, parabéns, Bairros Cota. Viva o bairro Cotas. Viva vocês. Viva, viva! Olha o professor Les aí, estava conosco. Professor Les, hoje tem música, não? Hoje não conseguimos tocar música, professor. Professor Les, tem uma música final, não? Pode parar a gravação.